Fala massa, beleza? Rodolfo Simões passando aqui no canal Galo White, dessa vez para falar de vitória. Ontem o Atlético venceu e convenceu na Arena MRV. Vitória por 3-1 sobre o Sport. Como a maior parte de vocês já sabem, eu estive lá. Bora rodar a vinheta e falar de Galo? Então, turma, começa com os pedidos de sempre. Se inscrevam aqui no canal, rumo aos 300 inscritos. Vocês não estão se inscrevendo aí. Curtam o vídeo, não deixem de curtir e ativem as notificações para quando tiver conteúdo novo. Me sigam lá nas redes sociais, Instagram e Twitter, Rodolfo Simões BH, TikTok, galo.iRodolfo e aqui no YouTube, Galo iRodolfo. Beleza? Bom, ontem quando eu vi a escalação, fiquei um pouco surpreso com a escalação inicial do Dudu. Saravia voltando à direita, algo que eu gostei. Tínhamos até então o Lianco retornando após suspensão. E, bom, não critiquei a escalação. Falei, não, vamos ver o time em campo aí para poder falar, né? O time do São Paulo é sempre uma caixinha de surpresa, desde a escalação até a atuação. Então eu preferi esperar e fiz bem. Acho que o Dudu ontem, acredito que seja um consenso, talvez, tenha feito a sua melhor partida com a camisa do Atlético. É fato que o Bernard se tornou um outro jogador. Bernard finalmente chegou. Bernard realmente tem jogado muito bem, agrega bastante a equipe. Saravia fez uma boa partida ali pelo lado direito da defesa, traz mais segurança. E precisamos falar do zagueiro artilheiro Vitor Hugo. Vitor Hugo, mais um gol ontem, mais um jogo que ele, digamos, facilitou, né? O gol no início eu acho que facilita muito a vida do Atlético, traz mais confiança para o Atlético, deixa a equipe mais confortável na partida. E eu nunca me furto de opinar, eu acho que sim, o Vitor Hugo deveria ser contratado em definitivo. Sei que muitos não vão concordar, vai ter gente falando, nossa, o Rodolfo está se deixando levar para uma boa fase. Mas o Vitor Hugo, eu sou muito tranquilo para falar sobre o Vitor Hugo, galera, por um motivo muito simples. O Vitor Hugo é um jogador que eu conheço. Eu não conheci o Vitor Hugo no Atlético Mineiro. Eu lembro do Vitor Hugo jogando no América Mineiro, no Palmeiras. O Vitor Hugo sempre foi um bom jogador, né? E acho que eu já falei aqui em outros momentos aí que o Vitor Hugo, e acho que até o próprio atleta já falou isso em coletiva, né? E lá no Bahia, ou na Bahia, como preferirem, se a gente vai falando do time ou do lugar, ele perdeu a mãe dele, né? Então, assim, quando a gente perde a mãe, porque a galera sempre acha, né, que o jogador de futebol, por receber salário na casa aí dos milhares de reais, alguns até na casa dos milhões, os caras não tem problema, né? O próprio Arana ontem desabafando, não tô bem, não vivo um momento bacana. Então, assim, eles também são seres humanos, né? Acho que a maioria das pessoas esquecem que atletas de futebol também são seres humanos. Perder a mãe é uma coisa seríssima, inimaginável. Eu não consigo nem me colocar no lugar do Vitor Hugo. Enfim, não quero falar de mãe, de perda, não. Mas, enfim, eu digo só o que eu quiser, que eu entendo que acho que muito da má fase do Vitor Hugo no Bahia passou por isso, né? O fato dele não ter sido aproveitado, dele não ter conseguido performar. Ele precisava de um tempo ali para se recuperar emocionalmente e, enfim, isso não aconteceu lá no Bahia. Então eu sou muito tranquilo para falar que o Vitor Hugo sim merece ficar. Para ser titular aí um outro papo, mas eu acho um jogador bem útil e confiável para se ter no elenco. Mais que isso, eu acho que jogador, né, eu não gosto muito da expressão jogador para se ter no elenco, porque, você precisa ter jogadores no elenco que tem condições de ser titulares, né? Se não é titular, porque tem melhores, é outra coisa. Mas se o jogador para compor de elenco, tipo, o cara não é bom nem ruim, mas fica aí, sabe? Não gosto disso. Não, o Vitor Hugo é um bom jogador, né? Só que eu acho que se o Atlético quiser brigar por coisas importantes, a gente precisa de uma zaga melhor. Mas é assim, sai o titular, a gente tem a confiança que o Vitor Hugo entre e dá conta do recado. Então, assim, acho que o Vitor Hugo merece ser mantido. E tem um outro ponto do Vitor Hugo. Não pelos gols, tá? Quando você vê o jogo pelo campo, isso te dá uma outra visão da partida. O Vitor Hugo ganha todas no alto. Não estou falando no ataque, não, estou falando na defesa.
todas na defesa ele tira no alto. Então, assim, é um jogador bastante confiável e bastante útil para se ter no elenco. E esse eu falo sem medo de errar, pode comprar. É bom, a atuação coletiva do Atlético foi boa. Na verdade, eu parei para pensar um pouco do que tem sido essa passagem do Sampaoli, né? O time do Cuca era sempre horrível. O time do São Paulo oscila, né? Fez um ótimo primeiro tempo contra o Mirassol. O segundo tempo não dá para sinalizar por culpa do Alonso. Fez um jogo razoável contra o Juventude, o suficiente para vencer, mas não venceu porque esbarrou nas próprias limitações. Ontem fez um primeiro tempo muito bom, um segundo tempo um pouco mais abaixo, mas ainda assim suficiente para vencer. E fez um jogo horrível contra o Fluminense. Na verdade, o Atlético fora de casa não consegue pontuar, não consegue jogar, né? Precisa melhorar fora de casa, mas a atuação do Galo ontem foi muito boa, ali do lado esquerdo, com o Dudu atuando pela ponta, o Arana por dentro, funcionou bem, né? O Atlético faz o gol aos 8 minutos, com o Vitor Hugo em escanteio cobrado pelo Bernard. Aos 10 o Arana já flerta com o gol, a jogada pela esquerda do Dudu, ele rola para trás, o Arana finaliza uma, duas vezes, depois acho que o Rony ainda finaliza, o Gabriel faz uma boa defesa. Por volta dos 14, 15 minutos tem o lance ali de maior perigo do Sport, e coincidentemente foi o lance que colocou um fim na temporada do Lian, infelizmente, que é o quase gol ali do Rafael Thierry. E depois disso o jogo fica bem morno, assim, o restante do primeiro tempo, ali dos 15 minutos até o segundo gol do Arana, o jogo não aconteceu nada, assim, o Atlético não conseguia agredir, o Sport também não agredia, mas por estar atrás do placar já tinha um pouco da posse de bola. Eu já estava até lá no estádio falando, acaba o jogo, já deu, já tá bom demais. Aí sai o segundo gol, né, numa ótima jogada do Atlético, não lembro o início da trama, mas eu sei que a bola chega no Scarpa, ele cruza do outro lado buscando o Dudu. Eu achei que o Dudu ia finalizar, ele rola para trás, rola errado. O Vitor Hugo, tô com o Vitor Hugo na cabeça, o Igor Gomes finaliza, a zaga tira, o Arana sobra, faz o gol. E eu fui me atentar à comemoração dele hoje, né? Ele realmente jogou tudo para fora, né? Tirou toda a raiva, né? Depois do último pós-jogo lá do colega Guilherme Frossard, né? De que ele saiu de corpo mole. Eu mesmo também nunca falei que o Guilherme Arana está de corpo mole, porque eu não tenho acesso a bastidores, informação para cravar uma coisa dessa natureza. Mas, de fato, eu, talvez até nos últimos pós-jogos aí que eu gravei contra a Juventude e Flu, falei que a Arana, por mim, esse ano não jogava mais, né? E estava eu lá no estádio ontem, junto das outras 25 mil pessoas, gritando, Arana é seleção quando ele é substituído. Assim é o futebol, mas eu tenho uma frase que eu carrego muito comigo no Twitter, aqui eu acho que eu não uso muito e vou passar a usá-la com mais frequência. Eu não quero ter razão, gente, eu quero ser feliz com o Atlético, então assim, eu não tenho problema nenhum em errar aqui os meus pitacos. O Atlético faz o 2-0 com a Arana e quase faz o terceiro no finalzinho do primeiro tempo, um cruzamento maravilhoso do Arana, e o Scarpa ia fazer um golaço, ele bateu meio de chapa, meio de voleio ali, infelizmente a bola subiu um pouquinho. No primeiro tempo, além da saída do Lianco, o Johan também saiu bem no início do jogo, não teve tempo para a lei do ex, graças a Deus. Estava com medo de tomar gol do Johan ontem, que vocês não imaginam. Segundo tempo, o Sport voltou mais agressivo, Lucas Lima entrou, o Sport teve uma chance com o Ramon, zagueiro que passou pelo rival pouco tempo atrás, ele bateu por cima do gol, mas foi um lance que o Sport cruzou as 4 bolas na área, a bola ficou atravessando de um lado para o outro, de um lado para o outro, até o Ramon finalizar. Depois, aos 11, o Vitor Hugo, aí sim o Vitor Hugo, evitou o gol do Lucas Lima, a finalização quase na pequena área, fatalmente ia na rede, tirou o gol do Lucas Lima, e aí o Galo mata o jogo, né, no contra-ataque iniciado pelo Everson, reposição espetacular. O nosso Yuri Alberto da Shopee, o Biel, arranca, aproveita o escorregão no zagueiro, finalmente um escorregão para ajudar o Atlético, né? Porque geralmente quem escorrega é os nossos jogadores, quem se beneficia é o adversário. Escorregão do zagueiro, aí o Biel, que não ia fazer aquele gol, sabiamente tocou pro Rony empurrar para o fundo da rede, o Rony fez o gol, e aí com 3-0 eu falei, opa, hoje o Galo vai ter um jogo tranquilo, né? Mas eu acho que o Galo, tanto no primeiro tempo, quando eu falo ali daquele espaço entre o primeiro e o segundo gol, quanto depois do 3-0, eu acho que o Galo deixou
o Sport muito à vontade para ter a posse, né? O Galo se sentiu confortável em defender para contra-atacar e acabou correndo alguns riscos ali que não precisava correr, especialmente no segundo tempo. No primeiro tempo, pelo que eu me recordo, o Everson não chega a trabalhar, né? O lance que o Lianco se machuca, que quase tem um gol do Sport, vai para fora. E aí ele com 3-0 também tem um relaxamento natural, né? O Sampaoli, inclusive acho que antes do terceiro gol, né, já tinha tirado Dudu e Bernard, porque o Sport sabidamente já tinha voltado mais ofensivo, colocou Nathanael e o Biel, se eu não estiver enganado, né, o Biel acaba participando do nosso terceiro gol, tentou fechar um pouco mais os lados do campo, liberou o Scarpa para jogar mais próximo do Rony, e aí com 3-0 no placar entraram Hulk e quem que entrou? Poxa, esqueci quem foi a última substituição, gente. Entrou o Hulk e o Caio Paulista, foi o Hulk e o Caio Paulista. E aí o Caio Paulista ontem, que atuação pavorosa, um horror, entrou disposto a colocar o Sport no jogo. O lance do gol do pênalti, posteriormente do gol do Sport, sai num lance que o Caio Paulista erra 2 vezes, ele tenta um passe mais longo, o Biel deixou a bola passar, imaginando que chegaria no Hulk, o jogador do Sport intercepta, depois ele tem um perde e ganha ali no meio campo, o Caio Paulista perde a posse novamente, aí sai a jogada do Sport nas costas do Caio Paulista e posteriormente o gol do Derek. Derek, que inclusive incomoda bastante, um jogador chato de ser marcado, camisa 18 do Sport. E depois tem a jogada, acho que do Mateuzinho, que entrou do Romarinho, eu acho que o Romarinho entrou no segundo tempo. Eu fiquei muito bravo com esse lance. Fechou 2 caras nele e o Romarinho conseguiu passar no meio dos 2. E aí acho que aí sim o Mateuzinho bateu a bola por cima do gol. Quase que o Atlético consegue complicar um jogo ganho, fácil, resolvido, com 3-0 no placar nos 10 minutos finais, que tomou gol acho que aos 36 e esse lance foi aos 40. E aí já nos acréscimos do segundo tempo tem um lance que o Rony faz o mais difícil ali, que é passar no meio de defesa, na hora que chega na frente do gol e chuta pro alto. Mas se ontem uma boa atuação do Galo, venceu e convenceu, vitória importante, afasta ali da zona de rebaixamento, 7 pontos, tem um jogo a menos ainda contra o Fortaleza, não deixa de ser um confronto direto, jogo que ainda não tem data marcada, mas é um jogo em casa que o Atlético precisa vencer, até por ser um confronto direto. De negativo, só as lesões, né, gente? Lesão do Lianco ontem, do Alexander, que já está fora, e do Coelho, né? Coelho e Lianco com certeza não retornam esse ano. O Alexander eu não sei exatamente quando retorna, mas eu acho que pensando, por exemplo, pelo menos nas semifinais contra o Del Valle, eu não vou falar no Clássico, porque o Clássico está muito em cima, mas eu acho que seria muito importante que o Alexander e o Patrick voltassem até o Clássico, tem um tempo um pouquinho maior, né? E é difícil, né? Essa reta final de temporada aí do Atlético vai ser muito difícil, porque o time normal já não é bom, e com esses focos fica ainda mais difícil. Sem Lianco, nesse momento, sem Alexander, sem Coelho, né? O Alexander era a reposição do Rubens, o Júnior Santos, isso, sinceramente, com todo respeito à pessoa do Júnior Santos, mas enquanto atleta ele não faz falta nenhuma. Então o Atlético perde 3 jogadores importantes. O Hulk ontem entrou e não fez uma grande partida, mas também acho que não foi mal, bateu uma falta com o Rony, quase fez gol, um absurdo o cartão que o Hulk tomou ontem. Ele caiu ali dentro da área com o goleiro, mas ele não simulou, teve um contato, e o Hulk tomou amarelo. Inclusive eu ajudei a puxar o grito para ofender o árbitro ali. Mas é isso, galera, o Galo venceu e convenceu. Temos uma semana agora para preparar para o Clássico, praticamente sem zagueiro, né? Tem um Lianco lesionado, Vitor Hugo suspenso, Igor Gomes suspenso, Alexander lesionado, Patrick lesionado, Coelho lesionado, Franco e Alonso com seleção, Roman voltando com esse problema na mão aí, né? A Itatiaia ontem falou em fratura, o Atlético oficialmente não confirmou a fratura. Vamos ver aí o que o Sampaoli consegue fazer nesses 7 dias. O Galo tem que se preparar para o Clássico, e pensando em escapar do rebaixamento, faltam aí 10, 11 pontos para os mais, como que eu posso dizer, céticos, mais pessimistas, 13 pontos, mas acho que esse ano 42, 43 é mais que o suficiente, mas acho que o Galo tem que pensar em pelo menos beliscar a Sul-Americana do ano que vem. Libertadores acho um pouco mais difícil, mas o Galo está a 6 pontos do Flu,
que é o oitavo, né? E a gente ainda tem esse jogo a menos contra o Fortaleza. Então acho que dá para buscar, vamos jogo a jogo, porque acho que esse Galo ainda vai oscilar muito. Entre boas e más partidas, vamos ver onde a gente chega. Um abraço e até a próxima. Aqui é Galo.